Tecido conjuntivo é um dos quatro principais tipos de tecido encontrado no corpo humano, juntamente com o tecido epitelial, muscular e nervoso. Afinal, o que é tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é um tipo de tecido que desempenha um papel fundamental no corpo humano, fornecendo suporte, estrutura e conexão entre os diferentes órgãos e tecido. Ele é composto por células e matrizes extracelular, que inclui fibras, colagêneas, elásticas e reticulares. A sua função tem vários tipos e várias importâncias, incluindo o suporte. Fornece suporte estrutural para os órgãos e tecido. Conexão. Conecta os diferentes tecidos e órgãos do corpo. Proteção. Protege os órgãos do tecido contra lesões e infecções. E por último, armazenamento. Armazena substâncias importantes como gordura e nutrientes. Também existem vários tipos de tecido, começando pelo conjuntivo frouxo, que é o mais comum entre os tecidos e é encontrado em locais do corpo. O segundo é o tenso, é o mais tenso e resistente, que é o tecido conjuntivo frouxo e é encontrado em tendões e ligamentos. Adiposo é um tipo de tecido que armazena gordura. Cartilaginoso forma cartilagem que é encontrada em áreas como articulações. E por fim, ósseas, que formam os ossos. E a sua importância é fundamental para a saúde e o funcionamento do corpo humano. Problemas no tecido conjuntivo podem levar a doenças e condições como artrite, asperose e, por fim, lesões tendininosas. Os órgãos constituídos principalmente por tecido conjuntivo são aqueles que têm como função sustentar, preencher, unir e proteger outros tecidos e órgãos do corpo. O tecido conjuntivo é muito abundante e está presente em praticamente todo o organismo, mas alguns órgãos e estruturas são formados predominantemente por ele. Alguns exemplos desse órgão são os ossos, que são constituídos pelo tecido conjuntivo ósseo, que é rígido e responsável pela sustentação do corpo e proteção de órgãos internos. O sangue, considerado um tecido conjuntivo líquido, pois possui células suspensas em uma matriz extracelular líquida chamada de plasma. Cartilagens, formadas por tecido conjuntivo cartilaginoso, que é flexível e resistente, presente em locais como nariz, orelha e articulações. Tendões, compostos por tecidos conjuntivos densos, modelado que une os músculos aos ossos. Ligamentos, formados por tecido conjuntivo denso, responsáveis por unir os ossos entre si nas articulações. Derme, camada interna da pele, composta por tecido conjuntivo denso e frouxo, que dá sustentação à epiderme e contém vasos sanguíneos, nervos e fibras elásticas. Cápsulas de órgãos, como fígado, rins e baço, envoltas por uma cápsula de tecido conjuntivo denso que protege e mantém sua forma. Medula óssea, formada por tecido conjuntivo reticular, responsável pela produção das células do sangue. Meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, especialmente a dura mater, composta por tecido conjuntivo denso que protege o sistema nervoso central. Um resumo sobre o assunto é que os principais órgãos e estruturas formados por tecido conjuntivo são ossos, cartilagens, tendões, ligamentos, sangue, derme, medula óssea e cápsulas de órgãos. O tecido conjuntivo pode ter origem autoimune ou genética. As do tipo autoimune acontece quando o corpo ataca a si mesmo, causando inflamações nas articulações, pele, músculos e órgãos. As genéticas surgem por alterações nos genes e podem deixar os ossos frágeis, a pele elástica ou as articulações muito soltas. Também existem doenças mais simples como inflamações nos tendões e problemas nas cartilagens dos ossos. As do tipo autoimune são lúpus, artrite, esclerodermia e polimiciose. E as genéticas
síndrome de Marfan, ostogênese imperfeita, Creutzfeldt. As doenças do tecido conjuntivo em animais podem ter causas semelhantes às humanas, genéticas e autoimunes, mas a apresentação e a gravidade variam. Síndrome de Ehlers-Danlos, SID, em cães e gatos. Os animais afetados, assim como os humanos, têm a pele fina e frágil, que se estende facilmente e pode sofrer lesões hemorrágicas. No entanto, o impacto é geralmente menos severo do que em humanos, com menos problemas sistemáticos como ruptura de órgãos. Dermatoparax em bovinos e ovinos. É análogo à SID em humanos e é causada por mutações que afetam o colágeno. Síndrome de Marfan em bovinos. Já foram observados casos em gado com a dilatação da aorta, aneurisma e problemas oculares, de forma similar às condições em humanos. Astenia dérmica regional equina hereditária, ERDA, uma condição que afeta cavalos, principalmente a pele, que se torna frágil. Desmetite degenerativa do ligamento suspensor, DSLD, em cavalos. Afeta tendões e ligamentos de certas raças, levando ao acúmulo excessivo de proteoglicanos no tecido conjuntivo. Nos animais vertebrados, existem 4 tipos principais de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tecidos conjuntivos unem e sustentam os outros tecidos do corpo, apresentando variados tipos de células com formas e funções específicas. As células estão espaçadas e imersas em uma matriz intercelular de consistência gelatinosa ou líquida, que elas próprias produzem e secretam. As doenças de tecidos conjuntivos são um grupo de condições autoimunes que afetam o tecido conjuntivo, que é responsável por sustentar e conectar diferentes partes do corpo, incluindo pele, músculos, articulações e órgãos internos. Essas doenças podem variar em gravidade e podem afetar múltiplos sistemas do corpo, levando a uma ampla gama de sintomas. O reconhecimento precoce e o manejo adequado são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Sintomas e sinais: fadiga intensa, sensação de cansaço extremo, que não melhora com descanso, dor e rigidez articular, desconforto nas articulações, que pode ser constante ou intermitente, lesões cutâneas, erupções ou alterações na pele, frequentemente associadas à exposição ao sol, fraqueza muscular, diminuição da força muscular, que pode afetar a mobilidade, ou dificuldade para respirar, problemas respiratórios que podem ocorrer devido à inflamação pulmonar. Causas: varia entre fatores genéticos, que é históricos familiares de doenças autoimunes, que podem aumentar o risco, fatores ambientais, que é exposição a substâncias tóxicas e infecções virais, que podem desencadear as doenças, ou disfunção do sistema imunológico, que é o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos saudáveis do corpo. Os tratamentos podem ser através de medicamentos imunossupressores, que reduzem a atividade do sistema imunológico para controlar a inflamação, anti-inflamatórios, que aliviam a dor e a inflamação nas articulações, ou fisioterapia, que ajuda a manter a mobilidade e a força muscular. Possíveis complicações: pode gerar danos a órgãos internos, complicações graves que podem incluir danos permanentes a pulmões, coração, rins e fígado, o aumento de risco de infecções, que pacientes podem ter a suscetibilidade a infecções devido à imunossupressão, e desenvolvimento de câncer, pois algumas doenças do tecido conjuntivo aumentam o risco de certos tipos de câncer. As doenças do tecido conjuntivo podem ser inflamatórias, autoimunes ou genéticas. Você já parou para pensar no que realmente mantém o seu corpo inteiro unido? O que preenche os espaços entre os órgãos, sustenta a pele e até transporta nutrientes? Pois é, o responsável por tudo isso é o tecido conjuntivo, um verdadeiro herói silencioso no nosso organismo. Hoje vamos descobrir curiosidades incríveis sobre ele. Primeiro, o nome conjuntivo vem justamente da sua função principal, conectar. Ele liga, sustenta e envolve praticamente todos os outros tecidos do corpo. Sem ele, seríamos como um monte de peças soltas. Ossos, músculos e órgãos sem estrutura. Eles estão em todo lugar. Na pele, nos ossos, nos tendões, nas cartilagens, no sangue e até na gordura. Sim,
O sangue e a gordura também são tecidos conjuntivos, e isso já é uma das primeiras curiosidades surpreendentes. 2. Muita gente acha que o tecido conjuntivo é só uma coisa, mas existem vários tipos, com funções bem diferentes. Temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser frouxo ou denso, responsável por preencher espaços e dar sustentação. O tecido adiposo, que armazena energia e protege o corpo do frio. A cartilagem, que dá flexibilidade às articulações. O osso, que é o tecido mais rígido do corpo. E o sangue, que transporta gases e nutrientes. Ou seja, do mais mole ao mais duro, todos fazem parte da mesma família. 3. Você com certeza já ouviu falar em colágeno, né? Ele é uma proteína essencial do tecido conjuntivo e representa cerca de 30% de todas as proteínas do corpo humano. É o colágeno que dá firmeza à pele, resistência aos tendões e força aos ossos. Com o tempo, a produção de colágeno diminui, por isso aparecem rugas, flacidez e problemas articulares. Curioso, né? Um tecido microscópico é responsável por características que vemos no espelho. 4. Embora não pareça, o tecido conjuntivo possui terminações nervosas e vasos sanguíneos, o que faz dele um importante canal de comunicação entre células e o restante do corpo. É por isso que, quando nos machucamos, ele participa ativamente do processo de cicatrização, enviando células e substâncias que ajudam na regeneração. 5. Outra curiosidade incrível é o tecido conjuntivo guarda memórias. Memórias de quê, Raquel? Das agressões que o corpo sofre. Por exemplo, quando há uma inflamação repetida ou um trauma, o tecido pode se tornar mais espesso ou mais fibroso, como uma forma de defesa. É como se o corpo aprendesse a se proteger. Enfim, da próxima vez que você ouvir falar em colágeno, gordura, cartilagem ou até sangue, lembre-se que todos eles são diferentes versões do mesmo tecido, o tecido conjuntivo, o verdadeiro alicerce do corpo humano. Ele sustenta, protege, repara e conecta tudo o que somos. Um herói que trabalha em silêncio, mas sem o qual simplesmente não poderíamos existir.